Bem-vindos à aula de número 14 do curso de Introdução à Engenharia Elétrica de Potência. Como vocês devem ter percebido, nós estamos seguindo os capítulos do nosso livro-texto. Hoje, vamos dar uma ideia dos cursos de engenharia, para você se localizar melhor onde entra a engenharia elétrica. De uma forma geral, nós podemos colocar na base de toda a engenharia os cursos que tratam de materiais. No caso, seria metalurgia e química. Perceba que toda a transformação tecnológica tem por trás um novo material. Assim foi com o ferro, o bronze, até anteriormente com a pedra polida, mais recentemente com os semicondutores. Nos dias de hoje, fortemente influenciada pelos supercondutores, pelos ímãs, pelas fibras de carbono, pelo grafeno. Sempre novos materiais impulsionam novidades na engenharia. A seguir, poderíamos colocar cursos clássicos ou dorsais, que seria a elétrica e a eletrônica, colocada aqui junto, porque efetivamente essa especialidade está toda calcada nas equações de Maxwell, mecânica e civil. Eu acho que não há dúvida no entendimento do que cada uma dessas engenharias faz. E, mais recentemente, temos cursos complementares, que essencialmente são constituídos a partir da combinação dos anteriores. A gente pode citar, por exemplo, o curso de engenharia de petróleo. A engenharia de petróleo vai precisar de conhecimento de engenharia civil, de conhecimento de engenharia mecânica, engenharia elétrica. Ainda vai precisar de outras informações vindas da matemática e da natureza, para entender o petróleo em si. Engenharia de meio ambiente também é um envolvimento de engenharia civil e outros conhecimentos de biologia. Engenharia biomédica, da mesma forma, elétrica, eletrônica, mecânica e conhecimentos de biologia. Assim, entendemos com mais facilidade as diferentes especialidades da engenharia. Quanto à engenharia elétrica, para ficar mais claro, eu fiz aqui uma comparação entre eletricidade e moeda, porque moeda, bem ou mal, a gente entende. E vamos ver a semelhança entre eletricidade e moeda. Eletricidade e moeda. Note, ambas são fáceis de transportar e transferir, tanto a eletricidade quanto a moeda. São fáceis de converter em outros bens e benefícios. Com dinheiro, eu converto em qualquer bem que eu deseje comprar. Eletricidade, eu posso converter em calor, em refrigeração, em força, em movimento, em informação. Tanto a eletricidade quanto a moeda são obtidas de diferentes fontes, algumas até questionáveis. No caso da engenharia, energia elétrica, você pode obter queimando carvão, poluindo bastante o meio ambiente. Pode obter pela energia solar, energia eólica. Ambas, tanto eletricidade quanto moeda, não têm utilidade por si só. Ninguém come moeda, ninguém se veste com moeda. E com eletricidade, efetivamente, só eletricidade, você não faz nada. Você não consegue nem matar, porque numa cadeira elétrica, num choque, a pessoa não morre pela corrente elétrica, morre pela fibrilação que tem no coração, fruto daquela passagem de uma corrente elétrica. E tem uma outra característica muito interessante: existe uma certa dificuldade de encontrar o método mais adequado de armazenamento. Vamos começar aí com a moeda. Às vezes se armazena debaixo do colchão, é um método. Às vezes uma moedinha, principalmente as crianças, num cofrinho. Pode-se colocar o dinheiro no banco. Pode-se também armazenar comprando barras de ouro ou comprando uma propriedade. É uma forma de armazenamento de moeda.
ou pode se colocar num banco, como num cofre, como o tio Patinhas. Essas características podem ser do armazenamento, podem ser colocadas num diagrama chamado diagrama de Ragone. É interessante vocês desde já terem essa noção. Num dos eixos é colocado a disponibilidade daquilo que se armazenou. E depois, no outro eixo, a quantidade armazenada. Vamos pegar aqui um exemplo. Se eu pego moeda e boto debaixo do colchão, eu tenho uma disponibilidade altíssima, imediata, mas a quantidade que eu posso armazenar nessa forma não é grande. Só um louco do Gedel Lima, Vieira Lima, para botar milhões dentro de malas no apartamento onde mora. Outra forma de armazenar é em barras de ouro. Você tem uma disponibilidade relativamente rápida, porque é fácil vender barras de ouro e pode armazenar já uma quantidade um pouco maior do que aquela que daria debaixo de um colchão. E você também pode investir numa propriedade, você pode armazenar ali uma grande fortuna, só que a disponibilidade vai ser baixa. Você converter aquilo em moeda demora um pouco. A mesma coisa vai acontecer com a eletricidade, semelhança. Aqui eu coloco as principais formas que você tem para armazenar energia elétrica. Tem umas formas diretas, quando você coloca num capacitor. Mais adiante você vai entender que aqui você está armazenando energia no campo elétrico. Ou você pode colocar num indutor supercondutor, que a sigla para ele é SMES, Superconducting Magnetic Storage System. Na verdade, aqui você está armazenando da forma magnética. Ainda você pode armazenar em baterias, nós já estamos acostumados, ou em armazenadores de energia cinética, o termo em inglês é flywheel. Em português, nós poderíamos chamar de um volante de inércia, uma massa girante, e aquela energia cinética armazenada no movimento de rotação pode ser convertido novamente em elétrica. Nota que, diretamente como elétrica, como energia elétrica, tem apenas o capacitor e o indutor. Aqui são formas indiretas. Você está armazenando como energia mecânica, como energia química. Para aqui também existe uma densidade de potência que estaria associada à disponibilidade, com que rapidez você pode se valer daquela energia armazenada, e aqui pela densidade de energia, quanto você consegue armazenar. Então, você perceba que um capacitor você consegue armazenar, a princípio, menos energia do que numa bateria, mas consegue obtê-la mais rapidamente, especialmente para os casos de carga do capacitor. Isso tudo é para, mais uma vez, vincular a eletricidade à moeda. E esse vínculo é tão grande que eu me propus a fazer uma equaçãozinha que diz o seguinte: a eletricidade está para a engenharia, assim como a moeda está para a economia. Você imagina uma economia que vivesse só na base do escampo, sem a moeda para facilitar as trocas. Ia ser uma economia muito emperrada. Da mesma forma, uma engenharia sem a eletricidade, perceba que a eletricidade é recente, disponibilidade de energia elétrica para uso tem um pouco mais de 100 anos. A engenharia sem eletricidade tinha muita dificuldade para fazer o transporte, os manejos de energia e de informação. Essa grande contribuição que a eletricidade trouxe
para a engenharia. Então, você que está estudando engenharia elétrica, se entenda como se fosse o economista dentro da engenharia, ou aquela pessoa que vai lidar com o equivalente da moeda numa economia. Eu espero que isso tenha tornado um pouquinho mais claro qual o nosso papel como engenheira ou engenheiro eletricista. Obrigado e bom trabalho.